Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Sucedeu outra vez que, caminhando o Senhor em dia de sábado por entre os campos de trigo, os seus discípulos começaram a ir adiante e a colher espigas. E os fariseus diziam-lhe: como é que fazem ao sábado o que não é lícito? E ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se encontrou em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu aos que com ele estavam? E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos seca. E observavam-no, a ver se curaria em dia de sábado, para o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: vem aqui para o meio. E disse-lhes: é lícito, em dia de sábado, fazer bem ou mal? Salvar a vida de uma pessoa ou tirá-la? Eles, porém, calavam-se. E olhando-os em roda com indignação, contristado da cegueira de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. Mas os fariseus, retirando-se, entraram logo em conselho contra ele com os herodianos, para ver como o haviam de perder. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante do Evangelho de hoje, de toda a liturgia da missa de hoje, na verdade, é necessário que nós compreendamos o que é o sábado, qual a posição de nosso Senhor Jesus Cristo diante do sábado, e o que isso significa para nós, que somos católicos, em pleno ano de 2024. Bem, em primeiro lugar, o sábado, para os judeus, era um dia dedicado a duas coisas. Em primeiro lugar, um dia dedicado à oração, um dia dedicado ao culto divino, e sendo um dia dedicado ao culto divino, em que não se poderia fazer outras coisas, era um dia também dedicado ao descanso. Pois bem, então, por que Jesus, nas leituras que nós fizemos hoje, e em outras passagens da Sagrada Escritura também, parece ser contrário ao sábado? Porque bem, Jesus é Deus, quem deu os 10 mandamentos foi Deus, e o terceiro mandamento é, de fato, guardar os dias santos. Como as coisas se encaixam? Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus não é contra o sábado. Não. Jesus é contra, primeiro, os fariseus, que estão usando do sábado, estão instrumentalizando um preceito divino para condená-lo, ou seja, estão tentando distorcer a lei de Deus de tal modo que a lei de Deus seja usada contra o próprio Deus. A isto Jesus se opõe. E também Jesus se opõe ao fato de que, por exemplo, a misericórdia, o amor ao próximo, o cuidado com a vida do próximo, parecia que para estes homens estava sempre em último lugar. Então vejam, vem um homem com a mão seca, um homem com a mão retorcida, tá, ao templo, e Jesus prepara-se para curá-lo. Jesus prepara-se para curar aquele homem que, bom, literalmente, já não poderia trabalhar.
mas um homem que, se nós vamos ler os Santos Padres, simbolicamente dizia-se dele que estava totalmente voltado para si mesmo, fechado em orgulho. Jesus prepara-se para salvar não só a vida prática daquele homem, mas salvar a sua alma. E aí ele vira para os fariseus, né? E ele pergunta: pode-se salvar uma vida no sábado? Ou perdê-la? E ele pergunta deste modo por quê? Porque, sendo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo sabia qual era o plano dos fariseus. Os fariseus que estavam ali no templo no dia de sábado, mas não estavam no templo para prestar honra e louvor a Deus. Não estavam no templo para adorar a Deus, para cumprir o sábado. Não. Estavam no templo tramando a sua morte. Estavam no templo não porque amavam a Deus, não porque temiam a Deus, mas porque detestavam aquele mesmo que Deus havia enviado, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Então vejam a hipocrisia, o dois pesos, duas medidas que Jesus aponta. Na cena das espigas de milho, Jesus diz: bem, vocês não lembram de Davi? Que numa situação que estava passando fome, numa situação em que sua vida estava em risco, recebeu os pães da proposição. Os pães que nenhum outro homem deveria receber, além do sacerdote, pois eram reservados para Deus. Ou seja, vocês não percebem como as leis de Deus, elas abarcam a misericórdia? As leis de Deus, elas contam com a misericórdia, elas contam com o espírito da lei, não apenas com a letra cega. Lembre-se, por exemplo, do que diz São Paulo: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o que Jesus condena não é o sábado. O que Jesus condena é o dois pesos e as duas medidas. É a forma humana de compreender a lei de Deus de modo cruel. E pior, de perverter a lei de Deus para fazer com que ela sirva aos propósitos mesquinhos de corações duros. Propósitos que negam a própria vontade de Deus. Este é o problema de Jesus ali. Não é com o sábado. Não é com o guardar o sábado. Tá? E é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Por quê? Porque, tendo Cristo padecido, morrido e ressuscitado por nós, o sábado deixou de ser o grande dia santo. Por quê? Porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, a morte da morte, o fim do reinado de Satanás sobre as almas das pessoas, é algo tão grande, é algo tão imenso, é algo tão incomensurável, que é quase que uma segunda criação. Diz Santo Tomás de Aquino que é muito mais fácil, ou seja, requer-se muito menos poder criar o homem do que redimi-lo. Então, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo é quase como uma segunda criação dos homens, pois abre a eles a possibilidade de tornarem-se amigos de Deus mais uma vez, de estarem próximos com Deus. É o grande dia em que o demônio perdeu. É o grande dia em que a vida venceu a morte, que a vida engolida pela morte matou a morte de dentro para fora. O dia em que Jesus levou da mansão dos mortos todas aquelas multidões de almas justas que estavam esperando a ressurreição para o céu. Por isso que nós abandonamos o sábado e temos por dia santo agora o domingo. Mas qual é a lei da igreja com relação ao domingo? Qual é o sentido que o domingo tem que ter para nós? Bem, o domingo está presente tanto no terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os dias santos, quanto
nos 5 mandamentos da igreja, no qual um deles diz assistir à missa inteira aos domingos e solenidades. Tá? Solenidades, dias santos de guarda, né? Ou seja, os dias que são de preceito. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que diante do domingo nós temos uma obrigação dupla. Tá? Primeiro, temos que cumprir o preceito da missa. Assistir à missa inteira. Ou seja, do sinal da cruz até a bênção final. Feito? Isso está claro, isso é óbvio. Agora, nós temos o outro preceito com relação ao domingo, que é aquele do terceiro mandamento da lei de Deus. Guardar o domingo. Mas o que significa guardar o domingo? Significa que o domingo não é um dia para ser gasto de forma vã. Não é um dia para ser desperdiçado em frente à Netflix. Não. O domingo tem um propósito. Nós rezamos no Salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O domingo deve ser guardado mantendo-se algumas coisas em mente. Em primeiro lugar, o domingo é o dia do Senhor. Então é um dia que deve ser marcado pela oração. Em primeiro lugar, a participação na Santa Missa, mas também por uma intensificação das nossas orações de modo geral. Ou seja, se eu faço 15 minutos de oração mental todo dia, no domingo eu tenho tempo, eu posso fazer meia hora. Se eu leio 5 minutos do meu livrinho de leitura espiritual, eu posso ler 10. Se eu rezo o terço sozinho durante a semana, no domingo eu posso rezar com a minha família. Porque o domingo é feito para que o homem lembre-se das coisas que realmente importam. Ou seja, que o homem se remeta a Deus, em primeiro lugar. E que este amor que ele vai dar a Deus no domingo, maior do que nos outros dias, pois ele tem tempo, este amor una-o com a sua família. Este amor seja motivo de alegria, de júbilo, de regozijo. Tá? Então, domingo é um dia para se rezar mais, é um dia para se ficar com a família, é um dia para se rezar em família. Domingo não é dia de trabalho. Claro, se é impossível não trabalhar no domingo, tudo bem. Contanto que isso não te impeça de cumprir as suas obrigações cristãs, não há problema. Mas o domingo é também um dia de descanso. Porque é justo que o homem tenha o seu descanso. E é justo que, nesse período de descanso, o homem louve e ame a Deus. Então, se eu tenho a opção de trabalhar no domingo, ou de trabalhar um pouco mais, sei lá, na sexta, no sábado, por que trabalhar no domingo? Se eu tenho a opção, enfim, de pintar a casa no sábado, por que eu vou pintar a casa no domingo? Vocês entendem? Isso não sou eu dizendo, isso é a interpretação dos papas, do magistério da igreja. O domingo é um dia santo que deve ser vivido também como uma forma de descanso, para que o homem possa revitalizar o seu espírito para a semana que começa. Para que nesse descanso o homem tenha tempo de lembrar das coisas que realmente importam, que muitas vezes se escondem no dia a dia do burburinho do mundo. Tá? Sim, domingo não é dia de balada, não é dia de festa, né? Festa pela rua, assim, boteco, essas coisas. Não. É o dia das coisas que realmente importam. É o dia do amor a Deus. É o dia do amor à minha família. Tá? A igreja pede que nós não trabalhemos no domingo, inclusive é pecado trabalhar no domingo sem necessidade, porque a igreja compreende
que o trabalho, que na verdade é uma punição pelo pecado original, isso está no Gênesis capítulo 3, quem não acredita, dê uma olhada, porque a igreja compreende que o trabalho tende a dominar toda a nossa vida. Que o trabalho tende a se infiltrar em todos os nossos momentos, em todos os nossos instantes, em todas as nossas relações. E a igreja compreende que o trabalho, ainda que dignifique o homem, porque o trabalho é o quê? É uma oportunidade de forjar suas virtudes fazendo coisas difíceis, é uma oportunidade de servir ao próximo, e é uma oportunidade de melhorar enquanto pessoa, ainda que isso seja verdadeiro, isso seja bom. A igreja compreende que o trabalho é cheio de ilusões e de armadilhas, da ganância, por exemplo, da vaidade, por outro, da falsa urgência das coisas do mundo, ainda por um terceiro ângulo. Que o trabalho é cheio dessas armadilhas e dessas ilusões que não só podem, como de fato afastam os homens de Deus. Tá? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Não de uma forma farisaica, ou seja, eu vou deitar na cama o dia inteiro, imóvel, olhando para o teto, porque domingo não é dia de trabalho. Não vou nem no banheiro. Não, pelo amor de Deus. Tô em casa, minha esposa pediu para eu cortar a grama. Tá, corta a grama. Você não está trabalhando porque você quer. Você está fazendo um ato de serviço à sua esposa, por amor a ela. Você não está trabalhando porque você não se organizou no resto da semana. Você não está trabalhando porque você está esquecendo de Deus. Não, você está trabalhando em casa, na sua casa, pelo bem da sua família. E não pelo bem da sua família financeiro. Não. Pelo bem da união familiar. Que se une no amor a Deus, que se mostra nesses gestos de cuidado. Não é para ficar pentelhando o irmãozinho. Eu vi que você vai trabalhar no domingo. Não. É dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E o domingo pertence a Deus. E nele devemos nos entreter das coisas que nos aproximam de Deus. Nós temos um problema na nossa sociedade no dia de hoje, na nossa cultura, que é esta necessidade da distração e do entretenimento. Ou seja, eu não posso ter 5 minutos livres que eu quero me entreter. Eu quero assistir uma série, eu quero jogar um jogo, quero ouvir uma música, eu não posso ficar quieto. Do que você está fugindo? Hein? Não será que é de Deus? Por que não gastar o domingo tratando das coisas que realmente importam? Por que não gastar o domingo com Deus e com aqueles que Deus te deu? Por que se distrair o tempo inteiro? Por que fugir da realidade o tempo inteiro? Por que fugir da realidade da sua alma e do seu coração o tempo inteiro? Não é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que nós passemos a vida correndo atrás de nosso trabalho, pensando em produzir, como se isso fosse nos fazer santos. Não é o trabalho que nos fará santos, irmãos. Não. O trabalho pode ser um meio de santificação no sentido qual? Num sentido muito específico. Naquele que eu disse. Na hora que eu estou trabalhando com o espírito sobrenatural, eu estou fazendo bem aos outros. Tá? E eu estou desenvolvendo em mim virtudes. Eu estou lutando contra as minhas más inclinações, estou desenvolvendo disciplina, uma série de outras coisas que vão ser úteis para a minha vida sobrenatural. Perfeito, não tem nada de errado. Agora, se você trabalha tanto que você deixa de rezar, se você trabalha tanto
que você deixa de ir à missa, se você trabalha tanto e quer tanto prover financeiramente para sua família, que você deixa de prover a eles o que realmente importa, que é o amor e o exemplo de vida cristão, que põe Deus sobre todas as coisas, a todo momento, então, meu irmão, seu trabalho não é um meio de santificação, seu trabalho é um meio de condenação. Tá? Era isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor lhes mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém. Bom domingo.